A Semana Santa, a Semana Maior, é um grande desafio a todos nós para entendermos em profundidade e, ao mesmo tempo, expressar aquilo que está acontecendo aqui. Olha, se fôssemos fazer uma pregação expositiva de todos os paralelos que existem entre primeira leitura e narrativa da paixão e, consequentemente, também a segunda leitura, poderíamos passar hora e ouso dizer que daria até para ser feito um curso a respeito. Mas a centralidade que nos é apresentada é de um Deus que se encarnou por amor de nós, assumiu a nossa condição e pagou o pecado que era para cada um de nós termos pago, como de fato pelas penas que havíamos cometido. Sabe que já no Antigo Testamento há uma imagem que expressa muito bem aquilo que Jesus passou. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do bode expiatório, sim ou não? Se você tomar sua palavra lá em Levítico capítulo 16, versículo 5, você vai ver que quando havia expiação dos pecados do povo e mesmo a purificação do santuário, se tinha uma oferta própria para a purificação do santuário, se separava 2 bodes. Depois se lançava a sorte sobre os bodes, e um bode era sacrificado, o outro bode era chamado de bode emissário. Em Levítico 16, versículo também 16, esse bode que era o chamado emissário, o sacerdote à época, e na época do texto Arão, ele ia sobre o bode, confessava todo o pecado do povo, e alguém que estava responsável de levar esse bode ao deserto, no sentido de fazer que todos os nossos pecados, todos os crimes, tudo aquilo que havia sido cometido com Deus, ia propriamente para o deserto, para que o povo celebrasse propriamente o perdão. Olha, talvez, no primeiro momento, você se escandaliza, mas, padre, você está falando que, comparando Jesus a um bode? Não. Aquilo que no Antigo Testamento é feito de maneira imperfeita, é imagem para aquilo que de maneira perfeita Cristo vai realizar. É isso que ele realiza em nós. Ele paga um pecado que não foi dele, ele assume uma culpa que não é dele, ele assume uma condição que jamais ele participou. Por amor de nós, ele se faz pecado por nós. Mas a grande diferença é que o bode ele não tinha escolha. Ele era primeiramente escolhido. E tanto o bode que ia ser sacrificado, quanto o bode que ia para o deserto, era tudo uma questão de circunstância, de ocasião. Aqui é diferente, ele mesmo se oferece por cada um de nós, ele mesmo assume a condição, e não com qualquer tipo de percepção, não com qualquer tipo de consciência, mas a consciência de um Deus que sabe em plenitude aquilo que se está fazendo. A grande questão, e ainda meditando sobre essa questão da própria imagem que se tinha da expiação dos pecados. Eu não sei que nível de consciência o povo tinha de que esse perdão aconteceria com esse bode que ia para o deserto. No entanto, você sabe que quando se estuda a história das culturas, mesmo das civilizações, vai perceber que mesmo aqueles que nasceram numa época no qual a revelação não estava clara, ou pelo menos não havia chegado a todos, tinham religiões naturalistas, né? Que interpretavam aspectos da natureza como se fossem Deus. No entanto, se percebe que desde então o ser humano tem a necessidade do sacrifício. O sacrifício é como se fosse um efeito, mesmo psicológico, para trazer uma compensação, seja uma justificativa, seja uma situação ou uma realidade, para a superação de algo. Você pode perceber, todas as culturas, inclusive a judaica, fazia muitos sacrifícios, no intuito de conseguir o perdão ou qualquer tipo de satisfação. E mesmo se olharmos para a nossa estrutura, algumas realidades somente são superadas quando de fato são confrontadas, quando de fato em conta sacrifício, fazer sagrado, esse momento, essa circunstância. Olha, talvez eu não vou dar o exemplo também mais feliz, mas todo mundo aqui já passou por uma experiência de luto, sim ou não? Você sabe que é fundamental para quem passa pelo luto e até o final e ver o ente querido de fato, momento de ser enterrado. É psicológico. O padre do atendimento conhece muitas pessoas que, não passando por isso, vivem culpas que não conseguem justificativa, porque vão se sentindo situações e realidades. Com isso, não estou naturalizando, de fato, a dinâmica do sacrifício, mas querendo dar a entender para você o seguinte:
o Senhor mesmo inscreveu em nossa condição, Ele mesmo quis que fosse assim, e Ele mesmo nos deu uma estrutura capaz de entender propriamente o sacrifício que Ele fez por amor de cada um de nós. E enquanto nós não entendermos isso de maneira pessoal, como algo que o Senhor realizou para mim, de maneira individual, nós não entenderemos o resto da mensagem de Jesus. Nós podemos dizer que aqui está o critério para que entendamos de fato todo o comprometimento que Deus espera para conosco. Sabe por que é importante entender essas raízes? Porque muitas vezes nós vivemos esse momento como se fosse mais um momento, como se fosse mais uma celebração, como se fosse apenas um dia, no qual o comércio, a maioria que observa o mandamento está fechado, algumas coisas são um pouco mais difíceis de conseguir, se tem uma privação de alimentação, se tem algumas circunstâncias, mas no fim não se diz nada. Eu conversava com o povo da academia, não parece, mas eu frequento, e conversando, Semana Santa, depois vocês, hoje não dá para confessar, mas domingo você se confessa, por favor. E conversando até com uma pessoa, imagina, faz dieta o tempo todo, ele dizia, padre, eu não consigo entender esse jejum. Por quê, filho? Para mim, não tem sacrifício nenhum, eu faço normalmente. Por quê? Porque a gente para no aspecto meramente material e não mergulhamos ainda no sentido espiritual dessas verdades, não mergulhamos de fato naquilo que o Senhor quer nos dizer através dessa privação. Não é simplesmente uma privação material, não é simplesmente algo que eu deixo de comer, ou não é apenas como se fosse uma dieta religiosa, não é isso. O sentido dessa privação é aos poucos eu entendendo que eu preciso participar desse sacrifício e que eu preciso entender de fato, não entender apenas racionalmente, mas com a minha vida, o que é que Jesus fez e qual que é a resposta que eu preciso dar a Ele. Esse é o grande ponto, e posso dizer uma coisa, a maioria de nós não entendemos. Mesmo nós que frequentamos muito, mesmo nós que muitas vezes participamos de muitas celebrações, nós ainda não entendemos o verdadeiro significado disso, porque se entendêssemos o que Cristo realizou na cruz, eu falo por mim, a começar por mim, sacerdote, eu teria uma outra entrega, nós teríamos uma outra entrega, a nossa postura de vida seria muito diferente, porque entenderíamos o que Deus conseguiu para cada um de nós, e não perderíamos nenhuma oportunidade para fazer da nossa vida esse grandioso anúncio do Senhor. Você imagina uma coisa, aquele povo de Levítico, eles faziam isso, e esse era o sentido que se tinha na expiação dos pecados. Você sabe que houve um antropólogo falecido recentemente, chamado René Girard, que dizia propriamente que Jesus, ele é o primeiro moderno. Entenda bem, não moderno no sentido do modernismo, as coisas, mas é pela primeira vez que a história não é contada mais a partir daquele que vitimou, mas a partir da vítima. É Jesus a oferta, é Ele o sacrifício e é Ele o protagonista. Tanto que na liturgia, na Santa Missa, Ele é ao mesmo tempo sacerdote, é Ele o altar e é Ele a vítima, Ele é o cordeiro. Ele é ao mesmo tempo aquele que porta a mensagem e, portanto, o comunicador da mesma mensagem, porque Ele resolve de uma vez por todas a necessidade de sacrifícios humanos. Eu estou dizendo de fato isso, Deus não precisa de sacrifício humano, Deus não precisa do meu jejum nem do seu, Deus não precisa do meu sacrifício, não precisa da minha abstinência, Deus não precisa de nenhum desses aspectos humanos, Deus não precisa de nenhuma penitência que foi feita durante a quaresma, Ele não precisa de nenhum esforço, de nada, Ele não necessita de nada, quem necessita somos nós. Não é sacrifício por aquilo que receberemos, mas por que recebemos. É aí que está o grande passo que nós precisamos entender nessa celebração, que se eu não fizer da minha vida sacrifício, e se eu não me entregar inteiramente a Ele, sou eu que vou me privar de uma vida plena de Deus. Aí que está o grande ponto. O Senhor deixou a sua marca na história da salvação, explicando o sentido desse sacrifício, para que eu de fato entendesse e conseguisse vivenciar esse momento. Porque olha, quando olhamos a narrativa da paixão, falta a palavra para explicar o que acontece, ou não é? A grandiosidade do que Deus faz. Eu queria salientar bem no ponto. Lembra que ontem, o Padre Luiz fez uma belíssima homilia, inclusive, meditávamos sobre a missa da ceia do Senhor, lembra? Lava pés, e acontece aquela celebração toda, e Jesus fala a verdade aos seus,
que um de vós, daqueles que estavam ali, iria traí-lo. E Pedro, a um determinado momento, ele fala, não, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Jesus fala, você vai dar a sua vida por mim? Antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. Eu tenho certeza que Pedro foi dormir contrariado, falando, eu acho que ele não me conhece, eu vou até as últimas consequências. Eu tenho certeza que quando chegar o momento, eu vou provar para ele que aqui não tem um frouxo, tem um homem, e eu vou até as últimas consequências. O que acontece com Pedro? É aquela mesma motivação que eu e você começamos a quaresma. Eu vou vencer todas as coisas, vai tudo certo. Eu vou fazer isso, aquilo, outro. Só que a gente vai confiando muito no aspecto humano, na nossa motivação. Esquecemos de nos determinar em Deus e assumir o processo que é próprio para a transformação de todas as coisas. E qual que é a grande centralidade nisso? Pedro coloca confiança nele, não em Deus, numa graça, não naquilo que Deus pode transformar e restaurar. É por isso que no capítulo 18, nós vemos aqui também, não é? No 18, ele corta a orelha de Malco, ou seja, estava armado. Ele foge. E quando o galo canta, que o galo não era propriamente um animal, né? O galo era uma expressão para um sino que era tocado. E quando ele escuta isso, ele lembra da traição. Aí ele cai em si, ele faz essa profunda experiência com o Senhor. E de fato tem a ocasião de viver essa experiência de Deus. Você quer entender esse momento de hoje? Você quer entender a celebração que nós estamos passando hoje? Se esvazia de você mesmo. Você quer viver bem esse momento? Se esvazia. Você quer de fato que o Senhor adentrar com Ele na cruz? Se esvazia. Se esvazia dos seus conceitos, das suas preconcepções. Se esvazia daquele sentido que já acabou instrumentalizando Deus, achando que de fato Ele não tem olhado para você. Se esvazia. Se esvazia muitas vezes do orgulho, da arrogância que enche o nosso coração, da falta de perdão. Se esvazia. Porque quando vamos nos esvaziando de tudo aquilo que muitas vezes nos preenche ao que não é de Deus, a gente vai se preenchendo daquilo que é Ele mesmo. É isso que falta. A grande percepção é nós entendermos que é para nós, gente. Não é um conceito, não é simplesmente um princípio intelectual a ser observado, ou algo normativo, mas é uma experiência a ser vivenciada. Se nós não fomos hoje no Calvário, entendermos que foi por mim que Ele fez isso, e que é por isso que eu tenho que viver algo novo, nós não vamos entender. Retomando Levítico de novo, no capítulo 25, vai falar sobre a redenção, que eu já expliquei para vocês em algum momento, é a atitude de readquirir uma propriedade. Redenção, por definição, é isso. Nós éramos propriedade do mal, do pecado, porque havíamos pecado. Cristo paga com o seu sangue a nossa condição, nós somos dele. E ao sermos dele, nos deu a liberdade para dizermos sim ou não a ele. A grande questão é qual será a nossa atitude a partir de então. Porque não é qualquer sumo sacerdote que nos foi entregue na segunda leitura, mas ele mesmo, por ter passado pelo sofrimento, vai dizer, está em condição de vir em todo aquele que está sofrendo, de participar da nossa realidade. Mas é preciso que hoje rasgamos o nosso coração para que entendamos de fato o que está acontecendo. Porque quando a gente entende isso, sabe o que acontece, gente? A gente não para em qualquer divisãozinha, não. Você não para em qualquer circunstância. Você não para em qualquer palavra de alguém. Porque você entende que se o sangue de Cristo foi derramado por você e foi derramado pelo outro, por aquele que convive com você, vale a pena todo o esforço, vale a pena toda a luta. Faça a seguinte experiência hoje. Mergulhe nessa paixão. Não importa necessariamente como que você chegou até aqui. Muitos, às vezes, chegam e falam, nossa, padre, eu não fiz a quaresma do jeito que eu queria. Talvez não celebrou as vitórias que você quereria celebrar. Mas olha para aquele que concedeu vitória sobre todas as coisas, sobre todas as realidades. Pode até pensar no seu momento mais doloroso, no seu momento mais triste, talvez na perda daquela pessoa mais amada e mais querida. Ele venceu inclusive isso. Ele venceu essa realidade. É isso que nos insere nesse mistério grandioso hoje. É isso que nos faz viver nova todas as coisas. Porque se não morrermos com Ele para isso, não experimentaremos adequadamente a sua ressurreição. Por isso, esse tempo, bota seu coração para Deus. Sabe que é tempo da gente se perguntar? Qual tem sido o meu comprometimento? Qual tem sido a minha entrega? Como é que isso tem participado dos meus relacionamentos?
Como é que Ele participa da minha família? Como é que Ele participa das minhas faltas de perdão, das minhas mágoas? Será que eu tenho perdoado? Qual tem sido a minha atitude? O que falta para a gente? É uma atitude em relação a Ele. Que prova mais precisa ter? O que Deus poderia mais ter feito? A gente até canta no Salmo, né? Aquela canção. O que poderia eu mais fazer por você? O que eu poderia ter feito que eu não fiz? O que eu poderia ter realizado que eu não realizei? O que eu poderia ter chorado e sofrido que eu não sofri? Quanto mais de sangue e sofrimento eu poderia ter sofrido que eu não sofri? O que eu poderia ter mais feito para que houvesse de fato na sua vida essa entrega total? E sabe que é o que é o mais absurdo disso? Ele fez isso por amor de nós, para que tenhamos vida plena, nada que é benéfico para Ele, mas para nós. Esse que é o grande sentido. Então, deixa morrer no seu coração hoje tudo aquilo que precisa de fato ficar na cruz. Talvez você veja aqui hoje, mas a minha vida não é como eu sonhei, nada deu certo. Mas o que eu sonhei, planejei, de fato não foi como eu sonhei. Mas agora é o momento de ver uma existência nova e começar com Cristo onde quer que você esteja, porque é Ele que chama você. Feche os seus olhos. Baixa a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça. Essa celebração quer marcar profundamente o seu coração, a sua entrega, para que de fato, assumindo em plenitude a redenção de nosso Senhor, vivamos plenamente os seus mistérios. Coloque os seus sentimentos diante de Jesus. Talvez você veja aqui hoje contrariado. Talvez o seu coração está cheio de mágoa. Talvez você tenha vindo até obrigado. Fala para Jesus. Talvez você nem queria estar aqui. Fala para o Senhor, eu não queria estar mesmo aqui hoje. Mas a partir da sua palavra, eu quero dizer sim ao Senhor, onde eu estou? Eu posso, Senhor, de fato não estar contemplando nada, preso nos meus vícios, preso na minha maneira de conceber as coisas. Mas, Senhor, eu estou aqui aberto à sua presença. Eu quero entender o que o Senhor quer me dizer por hoje. Talvez o sentimento que tem te acompanhado há muito tempo é o de angústia, e você nem sabe por que está sentindo isso. Traga para Jesus nesse momento. Essa impaciência, entrega para Ele. Fala, Senhor, eu quero entender o que o Senhor fez por mim. Talvez essa cruz pesada que se tornou a sua vida, seu matrimônio, e mesmo a educação das suas crianças. Talvez não foi como você sonhou, mas fala, Senhor, estou aqui na sua presença. Talvez você está aqui com um problema que há muito tempo você tem enfrentado e você já ouviu muitas vezes essa mesma palavra. Talvez você já se desenganou dos líderes religiosos, mesmo de Deus. Talvez você tenha achado que Deus se esqueceu de você por algum motivo. E portanto a sua vida tem caminhado somente numa reafirmação das culpas, dos erros, das circunstâncias. Talvez você tenha se acostumado com essa condição. Apresenta para Ele. A gente fica muitas vezes como criança mimada, sabendo que temos que correr ao Pai, mas é cheio de mágoa. Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não realizou aquilo? Por que o Senhor abençoou este e não a mim? Desarma hoje, meu irmão, minha irmã. É o seu Senhor te falando. Se isso não te sensibiliza, olhe para Nossa Senhora. Quantas promessas a mulher não recebeu? Você imagina quando Jesus nasceu, tudo que falaram sobre Jesus era grandioso, Rei, Senhor que Ele ia restaurar Israel. E você imagina ela vendo aquela criança crescendo, com saúde, ali junto com José, seu pai adotivo, aprendendo aí a sua profissão. Você imagina quando ele foge no templo, a dor de ter perdido seu filho, o encontra com os doutores, não mais sendo instruído, mas ensinando aos doutores. Você imagina quando começa, ele fica cheio do Espírito Santo, começa a fazer a sua ação em todos os lugares. Ela vendo os relatos, seu filho curou paralítico, o surdo, levantou os mortos, as multidões acorrendo ao Senhor, o orgulho com o qual aquela mãe olhava para o seu filho. Mas você imagina também o momento quando ele é condenado, e ela vê tanta gente falar mal do seu filho.
Você imagina como que doeu no coração da Nossa Senhora escutar: crucifica-o. Você imagina que dor de uma mãe que veio escolher em Barrabás um amotinador, um bandido, no lugar do seu amado filho. E se não bastasse, depois de todo o sofrimento humano, quando ele está no alto da cruz, flagelado, ela não vê ninguém dos seus ali perto, a não ser algumas mulheres e o discípulo amado. Ela toma o filho morto nos braços. Nós sabemos que Maria tinha certeza e convicção da ressurreição do Senhor, mas ali batia no peito o coração de uma mãe. Aqueles 3 dias de angústia, sem saber o que estava de fato acontecendo, de maneira concreta, sabia pela fé, e tendo a missão de consolar a comunidade que ainda ficou. É por isso que ela guardava tudo no coração e meditava sobre as coisas. Mas o seu amado filho ressuscitou. E nós somos aqueles que tem que levar Nossa Senhora para casa hoje. Não precisa me responder não no seu coração. Você quer levar Maria para sua casa hoje? Será que ela vai encontrar espaço lá? Será que a casa do seu coração está preparada? Será que não tem nenhuma coisinha para arrumar ali que de fato vai te dar uma vergonha? Aquele provérbio que a gente fala: não repara a bagunça, né? A bagunça da minha vida, a bagunça da minha história. Ela vai entrar com mãe e vai te ensinar de fato como que funcionam as coisas. Se desarma hoje. Deixa Deus fazer nova todas as coisas.